Oye, como va mi ritmo, bueno para gozar. Mulata, oye, como va mi ritmo, bueno para gozar. Mulata, para, Fala, mamífero! Sabe que música é essa? Essa música se chama Oia Como Vá, a música de Santana, que é uma música que fala de ritmo. Oia Como Vá mi ritmo. Então, pessoal, tudo bem, mamíferos? Tudo bem, mamíferas? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu estou mais descontraído aqui, sentado no sofazão aqui, tocando violão. Falar para vocês de ritmo. Ritmo, na verdade, que eu queria falar para vocês, é um ritmo biológico, tá? Não é um ritmo de música, né? Apesar de ter trabalhado com um pouquinho de música aqui com vocês para quebrar um pouco a nossa rotina habitual. O ritmo que eu queria falar para vocês é um ritmo que tem a ver com vida, que eu quero fazer vocês entenderem agora. Bom, antes, para quem já conhece a gente, o pedido aqui é que vocês ajudem a botar o dedinho no coraçãozinho, mandar para seus amigos, para seus parentes, para as pessoas que precisam entender essa questão da vitalidade do estresse. E essa aula tem a ver com estresse, viu? E se você não conhece o canal, a nossa ideia aqui é de passar para vocês aqui informações sobre a qualidade de vida, informações sobre como que o básico pode fazer muita diferença na vida de vocês. Então é um canal de orientação mais médica, um pouco filosófica, um pouco psicológica, um pouco de neurociência, para ajudar vocês sempre essa lição, com o básico, fazer com que vocês melhorem um pouquinho a qualidade de vida de vocês, com foco na prevenção de grandes coisas depois no futuro, como doenças e morte precoce. Pessoal, ritmo é o seguinte: de acordo com a antroposofia, e que essa ideia combina com as filosofias mais antigas que a gente conhece, o ser humano ele tem corpo e alma. Eu vivo falando aqui no canal, vou repetir para vocês aqui agora, que o ser humano ele tem duas naturezas em si. Uma natureza é uma natureza espiritual que vigora na consciência, na região da cabeça principalmente. E a gente tem um ser humano biológico, fisiológico, animal, que está muito mais relacionado com o meu corpo inferior, no meu corpo físico, fisiológico, onde não vigora a consciência, mas sim o calor e a vitalidade. Esses dois organismos, eles se misturam como se fosse um degradê de cima para baixo, de baixo para cima, de modo que o ser humano de verdade está bem no meio, onde a gente é a gente, que é no nosso sentimento, que é no coração. Bem, o que acontece, pessoal, é que nós não conseguimos, nessa mistura desses dois âmbitos do ser humano, nós não conseguimos estar nem 100% no ser humano espiritual e nem 100% no ser humano fisiológico, biológico. A gente precisa, para que a gente consiga ter vitalidade, equilíbrio, a gente tem que estar alternando entre um pouco mais no espiritual e um pouco mais no fisiológico. Esse ritmo, Deus nos deu de presente o primeiro ritmo, que é o ritmo entre acordar e dormir. Esse ritmo, na verdade, a gente já usufrui desse ritmo em diversos âmbitos do corpo. Por exemplo, inspiração e expiração, existe uma ligação com a vida. Sístole e diástole, do ritmo cardíaco, também uma óbvia ligação com a vida. O que a gente não entende muito bem é acordar e dormir. Esse é um outro ritmo. Direita e esquerda também tem um ritmo.
Mas acordar e dormir é um ritmo que também tem a ver com a vida. Por quê? Porque entenda, quanto mais na consciência a gente fica, menos vitalidade a gente tem. Essa é uma lei da natureza. Nós temos em nós esses polos, yin e yang, que é a nossa consciência e o nosso calor. E que são opostos que se complementam também, igual. A questão é que a gente precisa ter um ritmo. Então a gente precisa ter a consciência e não ter a consciência. Na infância, pessoal, a gente tem isso naturalmente. Então a gente acorda e a gente dorme. Esse é um ritmo natural. No processo de evolução da vida, a gente só consegue ter, na verdade, controle sobre a consciência. E a gente aprende a lidar com a consciência na medida que a gente vai amadurecendo o nosso cérebro, nossos nervos, a gente vai aprendendo a fazer as coisas, a gente acaba, na verdade, a confiar cada vez mais na nossa consciência, na nossa inteligência. A questão é que isso causa uma perda, um enfraquecimento da nossa estrutura fisiológica. Não precisa ser muito gênio, né? Pensa, quer dizer, quando você olha para uma criança, para um adulto e para um velho, você vê essa linha. A criança tem pouquíssima consciência e muitíssima vitalidade. O adulto, ele tem a mistura dos dois. E o idoso, ele tem muita consciência, mas ele já não tem mais vitalidade. Se você, por exemplo, prestar atenção no estresse, por exemplo, a pessoa que não dorme, a pessoa que está muito tempo trabalhando, não consegue descansar, não consegue pescar, não consegue jogar bola, não consegue tocar um violão, ela fica estressada. O estresse, ele se manifesta justamente na falta de vitalidade, em doenças físicas, estômago, intestino, pressão alta, colesterol. Muita consciência desvitaliza. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar o ritmo, porque a gente não pode simplesmente perder a consciência. A gente está vivo, a gente tem a nossa consciência, somos seres espirituais na Terra. Então a gente precisa aprender a fazer essa administração, essa gestão desses dois seres humanos que estão dentro da gente. Então, vamos lá. O primeiro ritmo que Deus nos deu, acordar e dormir. Com isso a gente já tem uma importante lição. A criança que não tem responsabilidade, não tem estresse, não tem jornada de trabalho, não trabalha de noite, não tem conta para pagar, ela também precisa dormir. Então, por quê? Porque dormir conserta o estado de vigília. Dormir conserta o estado de vigília e só. Na medida que você, agora, nós, seres humanos, começamos agora a dar, vamos dizer, um upgrade agora na nossa consciência, e agora eu vou estudar ou trabalhar, por exemplo, esse é um upgrade na nossa consciência. Automaticamente é ideal, é salutar, saudável, que você também dê um upgrade na vitalidade, para que você não fique doente. Então, pensa numa lemniscata, como se fosse num balanço, né? Para cima você tem a consciência e para baixo você tem a vitalidade. Esse é um ritmo natural. Agora, quando a gente vai trabalhar e estudar, você tem mais consciência. Então agora você precisa também de mais vitalidade. E esse é o segundo ponto que a gente precisa entender, essa grande lição, né? Se você está mais na consciência, você precisa de mais do que dormir. Você precisa de um lazer. Entendeu? Então, nível 1, acordar e dormir. Nível 2, trabalhar mais consciência. E lazer é o segundo nível 2 da vitalidade. Ficou claro? O que acontece hoje em dia, que motiva muitos pacientes a me procurar no consultório para tratar um estresse sem remédio, é justamente esse ponto. A pessoa, ela está acordada, está trabalhando muito, e ela nem dormir, ela dorme. Então, claro que essa conta chega justamente pelo processo de desvitalização. Essa pessoa adoece fisicamente mesmo. Quando acontece da pessoa ter muito mais consciência ainda, então, por exemplo, eu estou fazendo doutorado, minha mulher está grávida de gêmeos, a minha mãe está doente, e eu tenho muito trabalho, eu estou sem final de semana, eu estou trabalhando de noite, ou seja, eu estou muito na consciência. Automaticamente, a consequência natural é que a gente tenha também um grande processo de desvitalização no corpo. Então, por isso que eu preciso de muito aprofundamento,
muita atenção nos meus processos vitais para não ficar doente. Então, o upgrade natural para esse lado, na minha opinião, a melhor ferramenta é a meditação. Nível 3, terceiro é o ritmo, pessoal. Então, primeiro ritmo, acordar e dormir, repetindo, acordar e dormir. Nível 2, trabalho para o lado da consciência e lazer para o lado da vitalidade, ou seja, eu garanto um equilíbrio. Terceiro nível, eu estou com muita demanda para resolver do ponto de vista da consciência. Então eu preciso agora, no nível 3, um upgrade também para o lado da vitalidade. Agora eu preciso meditar. Então, não permita que essa voz fale no seu ouvido que eu não preciso disso. Tá certo, pessoal? É como você fazer empréstimo para pagar cartão de crédito. Você não consegue resolver o problema. Tá certo? Por quê? Porque dormir resolve, conserta a vigília. Dormir não resolve estresse. Só ameniza, vira chupeta, vira agrado, vira paliativo, não resolve o problema. Então que fica essa lição para vocês, esse ensinamento, tá bom? Se você acordou, você precisa dormir. Se você trabalha, você precisa de lazer. E se você trabalha muito, você precisa meditar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço do Dr. Rodrigo.